do Senhor, esse guerreiro, levita, pastor, inteligente, nosso mestre Walker. Ele vai apresentar a sua esposa. Dê um aplauso ao Senhor pela vida desse homem. Eu falei para ele que a gente fica até meio assim, né? Ele é mestre, a gente pregar perto dele, a gente fica meio assim, né? Mas ele falou que eu fui aprovado, gente. Dê um aplauso pela vida do pastor Walker e pela minha vida também. Deus te abençoe, meu pastor. Essa água é minha? É a minha, né? Depois vai vir a do pastor aqui. O senhor é autoridade enquanto o senhor estiver nesse altar, meu pastor. Autoridade do altar. Aleluia. Graça e paz, igreja do Senhor. Tem alguém que está feliz com Jesus nessa noite? Tem alguém que Jesus está feliz com você nessa noite? Aleluia. Para mim é uma honra estar nesse altar, nessa igreja abençoada, linda, esse povo ungido, desses pastores de avivamento, pastores recentes, olha que bênção, pastores novos, pastor Júnior, pastora Karine, glória a Deus. Você pode dar uma salva de palma pela vida deles? Aleluia. Ó, glória a Deus. Quero agradecer ao apóstolo Manuel, apóstola Elma, pela confiabilidade, pelo carinho, pelo respeito e pela honra que vocês têm ao nosso ministério. E eu louvo a Deus, porque vocês são de excelência e eu vejo o amor de vocês pela palavra do Senhor. Como isso é gratificante para nós, não só para mim, mas para todo este povo, em saber que eles estão sendo regidos por um casal de pastores, apóstolos do Senhor que amam a palavra. E quando eu entro aqui, aliás, quando eu entro nas RPN, eu sinto uma atmosfera diferente que eu não sinto em outros ministérios. Quero deixar registrado isso aqui. E hoje eu entrei aqui, e a gente entra sabendo um pouquinho do que Deus vai fazer só. Mas quando eu entrei, coloquei os meus pés a esta casa, o Espírito Santo já começou a mover dentro de mim. E eu estou sentindo Ele aqui nessa noite. Você já sentiu Ele aí se mover? Eu estou acompanhado hoje da mulher mais linda desse mundo, pastora Cleia. E se vocês oram pela minha vida, que eu sei que oram, orem muito mais pela vida dela, viu? Porque se eu estou aqui nesse altar, eu devo a ela. E os frutos são dela. Os frutos, se hoje vocês têm um pastor, um mestre de pé, é porque eu tenho uma mulher sábia que sabe edificar a sua casa. Conforme o que a palavra de Deus fala, a mulher sábia edifica o lar. Então é função da mulher edificar a casa. Se eu estou de pé edificado, é porque ela está de pé edificando o lar. Por isso que eu estou aqui hoje, louvando, bendizendo, adorando, e vamos participar de 4 ministrações. Prepare o seu coração, porque vai ser sobrenatural. E eu vim profetizar aqui hoje. O que você veio fazer aqui, pastor? Eu vim profetizar. Eu vim profetizar a palavra. RPN, ela é movida pela palavra. O profético nada mais é que trazendo a palavra em evidência, trazendo a palavra viva, trazendo a unção, o ex nihilo de Deus na existência da igreja, na vida da igreja,
Por isso nós somos uma igreja apostólica e profética, porque profetizamos a palavra. Você crê na palavra? A palavra ela salva, a palavra ela cura, a palavra ela liberta, a palavra ela transforma, a palavra ela edifica, a palavra ela renova, a palavra traz alegria, a palavra profetizada traz a bênção para a nossa vida, e é o que eu vim fazer hoje aqui. Eu vim profetizar para o primeiro crente que arde o coração em ouvir a palavra. Deus abençoe, pastores, pastor Renato que eu vi ali, pastora Bia, pastor Jesus, meu Deus, Paulo Benini, a sua esposa, Deus abençoe, bispo, esse homem águia, bispo Sérgio, bispa Sônia, Mesaque, Deus abençoe Mesaque e Thaís, Deus abençoe pastora Kátia. Eu estou alegre, irmãos, de rever vocês aqui nessa noite. E conto aí com a intercessão de vocês, enquanto eu vou pregando aqui, a igreja vai dando glória a Deus em nome de Jesus, amém? Queridos, nós vamos ficar aqui 4 domingos para falar de uma pessoa só, a pessoa mais importante da nossa vida. Você sabe quem é? Você pode dizer aí? Mais forte. Vamos falar sobre Jesus, vamos ficar só nele, porque eu aprendi que ele, pastor Júnior, é o centro de todas as coisas, o centro é ele, e nós temos que falar, eu confesso para a igreja que essa série de mensagens, nós ministramos ela lá na nossa igreja, onde os nossos bispos são os nossos pastores, bispo Kleber, bispa Aline, casal de Deus, também sensível, e eles deixaram o Espírito Santo ali, e nós ministramos 4 domingos para falar sobre Jesus, e vivemos, Paulo Benini, nós vivemos coisas sobrenaturais naquele lugar, que Deus fez naquele lugar, só falando de Jesus, e eu sei que Deus, o mesmo Deus que operou lá, que foi sobrenatural lá, que ressignificou, que restaurou, que libertou pessoas, é o mesmo Deus que está conosco aqui nessa noite, e a palavra é a mesma, a palavra é dele, tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele, e nós somos apenas um canal da revelação do Espírito Santo. Então, prepara o seu coração aí, de verdade, você vai ouvir coisas que talvez você nunca ouviu na sua vida, 10 anos de crente, e Deus vai falar de uma forma nova na sua vida aqui nessa noite, e claro, você vai sair daqui com muita palavra dos céus, com muito mover de Deus, no nome de Jesus. Você crê nisso? Você me abençoa, irmão? Vocês me abençoam? Amém, eu recebo aí a bênção de vocês em nome de Jesus. Queridos, sem perca mais de tempo para nós entrarmos, eu quero abordar hoje aqui algo que talvez você ouviu, talvez você aprendeu de maneira diferente, quando o assunto é salvação. Você sabia que Deus não errou no quesito salvação? Ou seja, Deus não perdeu nada, porque Deus não perde nada, Ele ganha todas as coisas, e no final Ele vai ganhar também. O Apocalipse capítulo 22 vai provar isso, que Deus no final ganhou e vai continuar ganhando. Agora, uma coisa que eu aprendi é que a nossa salvação não foi um acidente, a nossa salvação não foi um erro de percurso. Deus não errou em nada, Deus também não perdeu o controle de nada. A salvação, tudo que nós vimos, desde lá do Éden, tudo que nós vivenciamos, tudo foi plano de Deus, e não saiu nada dos planos de Deus. Eu costumo dizer
que Deus não tem plano B, plano C, plano D, plano E. Nós temos, mas Deus não tem o plano B. Deus só tem um, que é o plano A, e o plano A até agora e vai continuar, tenho certeza, dando certo. O plano A deu tão certo que você está aqui hoje. Deus não precisou de um outro plano para que você estivesse aqui. Deus só fez um plano. Qual é o plano? Enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Quem tem a vida eterna aqui? Aleluia, está vendo? Não precisou de outro plano. Olha só, por mais ruim que você fosse, não adianta fazer carinha agora de anjo, de serafim, porque só Deus sabe como você era lá atrás, a pessoa ruim que você era, mas não importa. Na rede de Jesus tem vários tipos de peixe. O apóstolo falou de peixe aqui, né? Da pesca. Na rede de Jesus tem vários peixes, não tinha só um peixe só de um tipo, tinha vários, de vários tamanhos. Tinha peixe pequenininho, mas tinha uns peixes grandão, tinha uns peixes que queria pular para fora da rede, mas a rede, que é a palavra de Deus, estava firme. E quando a rede é firme, quando uma igreja é fundamentada na palavra, o peixe tenta até pular, mas ele não consegue, ele é fisgado pela rede. E deixa eu dizer para você já começar a dar um primeiro glória aí. Jesus te fisgou na rede dele. Quis Satanás ou não paralisar o plano, o projeto, o ministério, a sua vida, a sua salvação, mas ele perdeu porque você caiu na rede de Jesus. Fala para esse crente mais lindo que está ao seu lado aí: você caiu na rede de Jesus. O plano de Deus não deu errado, Deus planejou tudo. Tudo. É bem verdade que Deus planejou tudo. Agora, quando eu olho para o momento da crucificação, eu começo a ver algo tão poderoso que eu vou compartilhar aqui já com você nessa noite. É que inclusive a forma como Jesus deveria de morrer já tinha sido planejado por Deus e ele já estava ciente. Vou dizer de novo, Jesus já sabia de qual morte ele haveria de morrer. É bem verdade que os homens tentaram matar Jesus. Se você já leu os evangelhos, você vai ver que diversas vezes tentaram matar o nosso Jesus. Teve uma certa vez que Jesus estava na multidão e tentaram apedrejá-lo, tentaram matar ele por apedrejamento. Quando ele vê isso, ele fala: não é essa morte que eu vou morrer. Não foi profetizado, não foi planejado esse tipo de morte. E o texto vai dizer que Jesus desaparece do meio da multidão, porque ele não poderia morrer por apedrejamento. É bem verdade que outra vez tentaram empurrar Jesus precipício abaixo. Só que também o texto vai dizer, pastora Kátia, que Jesus, ele desaparece de novo na multidão, e aqueles que queriam empurrar: ué, cadê Jesus? Cadê Jesus? De repente Jesus desapareceu da multidão. Por quê? Porque não era a forma como Jesus haveria de morrer, sendo empurrado por um precipício abaixo. Aliás, apenas um comentário: teve um outro homem que morreu, que foi jogado, não, ele pulou, né? Precipício abaixo. Quem foi? Foi Judas, o traidor. Olha só que coisa terrível. Traidor morre, né, gente? Jogado e lançado a precipício abaixo. E o texto vai dizer, não sei se você já leu, mas Judas não morreu enforcado. Não. Foi nos ensinado que Judas morreu enforcado, né? Mas Judas não morreu enforcado. Quando você começa a ler o texto, você vai descobrir
a corda em que ele se amarrou, aqui ó, que ele foi lançado, quando pesou no corpo dele lá embaixo, as pernas foi para baixo e ele ficou ali, e ele ficou olhando, por alguns segundos, minutos ali, ele ficou olhando, estou sem perna, e a forma como ele morreu, foi dessa forma, ele foi na verdade partido ao meio. Muito bem, olha só que coisa interessante, voltando para Jesus aqui, Jesus não era essa morte. Qual era o tipo de morte que Jesus deveria morrer? Através da cruz. Fale aí para essa pessoa que está ao seu lado, através da cruz. Quando disseram, vamos matar Jesus, vamos crucificar Jesus, aí Jesus não falou nada. Por que Jesus não falou nada? Simples, porque ele disse, até que enfim, vocês descobriram a morte, vocês acertaram o tipo de morte que eu vou morrer. Agora uma coisa que me chama a atenção, é de onde veio, que eu quero compartilhar com vocês, de onde veio a cruz, as madeiras da cruz de Jesus. Da onde veio a madeira? Quando eu começo a ler, coloca aqui no telão, Esdras, capítulo de número 6, a partir do 1, olha só o que vai dizer, eu vou ler para nós tomarmos tempo. Então o rei Dário deu ordem, e buscaram nos arquivos, onde se guardavam os tesouros em Babilônia, em Aquemetá, no palácio, que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial, que dizia assim, olha o que dizia esse memorial: no primeiro ano do rei Ciro, este baixou o seguinte decreto: a casa de Deus, em Jerusalém, se reedificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados, e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras, e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Agora, pule para o capítulo 6, o verso 8, que vai dizer assim: também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus, para a reedificação desta casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não interrompam a obra, e o que for necessário, como bezerros, carneiros e cordeiros, para o holocausto a Deus dos céus, trigo, sal, vinho, azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, desse-lhe de dia em dia, para que não haja falta, para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Deixa eu explicar esse contexto para você entender melhor. É bem verdade que logo depois da morte de Nabucodonosor, o seu filho, ele assume, Belsazar, ele assume o reinado, e então vem o rei Dário e conquista a Babilônia, governada nesse tempo por Belsazar, aquele mesmo que recebe lá, escrito na parede, em frases ininteligíveis: pesado fostes na balança, achados em falho. Esse Belsazar mesmo.
E o texto e a história vai nos dizer que Dário, ele conquista a Babilônia, e depois da conquista da Babilônia, ele emite um decreto para libertar o povo da escravidão, para que eles pudessem ir até Jerusalém, que estava destruída nesse tempo. Ele emite vários decretos para que se levantasse novamente o templo, ou seja, para que se reconstruísse o templo. Então, ele manda trazer todos os documentos acerca, e os decretos, acerca de Jerusalém, acerca do templo em Jerusalém, para que ele pudesse ler, e através daqueles decretos, pudesse enviar o povo para reconstruir. Então vem esse decreto do rei Ciro, sobre a reedificação. Em cima deste decreto, o rei Dário, ele emite um novo decreto, ou seja, ele dá uma autoridade maior para que pudesse reconstruir a Jerusalém novamente. Só que aí ele emite um novo decreto. Qual decreto? É justamente o que nós vamos acabar de ler aqui, ó. Esdras, no capítulo 6, a partir do verso 11, diz assim: Dário falando, emitindo esse decreto: também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto se arrancará, grave isso aqui, se arrancará um madeiro da sua casa e levantado. Eu quero que você, se você tiver a sua Bíblia aí, grife essa palavra, porque tem tudo a ver com Jesus, tem tudo a ver com a crucificação de Jesus. Qual palavra? Levantado. Fale comigo, levantado. Muito bem, olha só o que vai dizer ele emitindo esse decreto: se arrancará um madeiro da sua casa, e levantando, o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. Olha só que coisa tremenda. Dário foi usado por Deus para proteger, além de permitir a reedificação do templo em Jerusalém, Deus usou a vida de Dário para que qualquer um que se levantasse novamente contra o templo em Jerusalém pudesse acontecer, e o povo de Israel pudesse evocar esse decreto para a proteção do templo, para que o templo não pudesse ser destruído novamente. Agora, o que me chama a atenção aqui, como eu disse, Jesus já sabia a morte que ele deveria, o tipo da morte que ele deveria morrer. E aí lá em João, no capítulo 12, verso 32 e 33, vai dizer: e eu, Jesus falando, e eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. E isso dizia, significando que tipo de morte haveria de morrer. Olha só que coisa tremenda. Por isso que eu pedi para vocês grifarem a palavra levantado, porque no decreto de Dario vai dizer: aquele que tentar contra o templo, a destruição do templo, seja levantado num madeiro. E Jesus já declarando o tipo de morte, quando ele diz: e quando eu for levantado da terra, atrairei a todos a mim. Vocês estão conseguindo pegar? Você sabia
que muito antes de Roma começar a crucificar, os judeus já crucificavam? Lá em Deuteronômio, no capítulo 21, 22 e 23, vai falar sobre a crucificação, que é a crucificação judaica. Eu quero ler rapidinho. Hoje a gente vai passear por textos aqui. Você ama a palavra de Deus? Sim ou não? Você ama passear pelos textos? Nós vamos fazer um mergulho aqui. Nós estamos ainda na beira ainda. Eu estou indo devagar, meu Deus, mas vai chegar o momento que eu vou falar. Agora nós vamos nos aprofundar aqui, porque o negócio é forte isso aqui. Deuteronômio 21, vai dizer assim, verso 22 e 23. Quando também alguém houver pecado, digno de juízo e de morte, e for morto, e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Por quê? Porquanto o pendurado é maldito de Deus. Olha isso. O pendurado é maldito de Deus. A lei diz isso. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Deixa eu explicar isso aqui rapidinho. Enquanto que para a Roma as crucificações eram demoradas, as crucificações romanas tinha crucificações que demoravam dias para o crucificado morrer, porque ele aprazia a Roma passar pelas ruas e dizer: olha, está vendo aquele ali? Ele foi contra o imperador, por isso que ele está sofrendo naquela cruz. E demorava-se dias e dias, às vezes, até o crucificado morrer. Isso era a crucificação romana. A crucificação judaica, ela não podia demorar. O crucificado tinha que morrer antes das 6 horas da tarde, porque nós sabemos que às 6 horas da tarde vira o dia. E outra coisa, o crucificado não podia tocar o chão, o morto não podia tocar o chão, por isso que ele tinha que ser levantado, ele não podia tocar o chão. Por quê? Conforme o que diz a lei, se ele tocasse o chão, ele amaldiçoaria a terra se tornaria maldita, por conta do crucificado tocar a terra. Olha que coisa interessante, e é bem verdade que lá na crucificação judaica, era comum, antes das 6 horas, eles iam lá e quebravam os joelhos, as pernas do crucificado. Por quê? Porque uma vez quebrado, perdia-se o apoio, então ele pendia para a frente, e ele morria asfixiado. Essa era a forma, porque não podia demorar, diferente da crucificação romana. Agora eu começo a entender o texto, quando o profeta vai profetizar acerca da crucificação de Jesus, e ele profetiza algo, e deixa eu te dizer, há mais de 1000 anos atrás, um profeta se levantou e profetizou com exatidão, com detalhes, como Jesus deveria morrer. E esse profeta vai dizer em uma das suas profecias: e nenhum dos seus ossos será quebrado. Ou seja, ninguém vai quebrar o corpo, os ossos de Jesus, ninguém. Ele vai morrer tudo ligado. Olha isso, gente, meu Deus do céu. Agora escute. Aí Jesus vai agora, lá em Mateus no capítulo 24, Jesus vai dizer algo que mexeu com a cabeça dos judeus. Mateus 24 vai dizer: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Olha isso. E Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra
sobre pedra que não seja derrubada. Isso mexeu com os discípulos de Jesus. Isso mexeu com os judeus. Por quê? Porque eles tinham o templo como algo sagrado, como a ápice da revelação, da presença. Era como Deus se manifestava, era como Deus vinha. A Bíblia vai dizer que por várias vezes, quando a presença de Deus, quando o kavod de Deus, a glória de Deus entrava no templo, ficava cheio de fumaça, e a glória de Deus começava a invadir o santo do santo e o santo, até chegar no átrio. Olha que coisa interessante. Só que ali diante deles, pastora Kátia, estava um que era maior do que o templo. Quem aqui já leu aquela passagem? E a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Quem já leu? Eu não vou falar hoje, vai estar em nenhuma das nossas mensagens, mas se prepare, porque você vai descobrir o que realmente esse texto quer dizer. Porque a gente usa muito para algo que a gente, é uma segunda etapa, é uma segunda oportunidade, e nós profetizamos, e tem que ser profetizado mesmo. Só que eu vou mostrar para vocês o porquê que o profeta disse: a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Eu só vou dar um spoiler aqui, porque diferente da casa de Salomão, tinha ouro, tinha prata, tinha pedras preciosas, tinha menorás. Você olhava, era uma casa suntuosa. O segundo templo não tinha nada disso. O segundo templo foi feito de pedra e de madeira, não tinha formosura nenhuma, não tinha glória nenhuma. Os anciãos choravam, irmão. Pastor Renato, os anciões, quando olharam o templo finalizado, eles desabaram em chorar. Eram para eles ficar alegres, mas quando eles olharam, eles diziam: vixe, meu Deus. Eles começaram a chorar, prantear. Mas em compensação, os jovens entraram glorificando a Deus. Por quê? Simples. Estou dando só um spoiler. Porque os anciãos participaram do primeiro templo de Salomão. Viram ouro, viram prata, viram pedras preciosas. Quando olharam o templo, falaram: só tem pau e pedra? Onde está a glória? Em contrapartida, os jovens que nunca viveram, que nunca entraram num templo, quando eles viram, é com pau, é com pedra, é pedra. Eu não me importo se tem ouro, eu não me importo se tem prata, eu não me importo se tem iluminação, eu não me importo se tem projetor. O importante, o mais importante é que a glória de Deus, a gente vai entrar e a gente vai adorar, a gente vai entrar e a gente vai glorificar. A gente está tendo uma oportunidade única de adorar a Deus no templo. Eu quero lá saber. Quando você entrar na igreja, dando mais importância, mais do que tudo que seus olhos físicos vê, você começa a dar importância que os seus olhos da fé enxergar, aí você está dentro, irmão. Aí você está juntinho com Jesus. Aí você participa da glória. Aí você participa da unção. Aí você participa do mover de Deus. Deixa isso para lá. Vocês estão aí? Aí Jesus lá em Lucas repete a mesma coisa. Lucas 19. Aí isso aqui, irmão, agora mexeu. Porque lá em João capítulo 2, verso 19 e 21 vai dizer assim: Jesus respondeu e disse-lhes, olha o que Jesus vai dizer: derribai este templo, e em 3 dias levantarei. Quando Jesus disse isso, eu quero crer que os discípulos falaram: o que você está dizendo, mestre? Mestre! E Jesus disse: derribai esse templo. Ele está dizendo que ele vai derrubar? Não. Ele não está dizendo que ele vai derrubar. Ele está dizendo: vai derrubar, vai ser derrubado. Só que da mesma forma que vai ser derrubado, em 3 dias, meu Deus, vocês não pegaram, vocês não estão, meu Deus, vou dizer de novo, olha para o texto, Jesus respondeu e disse-lhes: derribai esse templo, e em 3 dias
o levantarei. O que Jesus está dizendo? Jesus está falando do templo? Não, é só você continuar o texto. Disseram, pois, judeus, em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levanta em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu. Eles diziam, como assim? 46 anos demorou para levantar o templo, e agora você diz que em 3 dias você vai levantar. Eles não entenderam. Jesus não estava falando do templo, Jesus estava falando do corpo dele. Isso foi o suficiente. Passou os anos, 1 ano depois, Jesus, em outra passagem, que não vou ler por causa do tempo, 1 ano depois, Jesus fala as mesmas coisas. Destruiu o templo e será levantado em 3 dias. Pronto. Alguém estava ali. Diga, alguém estava ali. Pegou aquilo. Agora eles vêm para julgar Jesus. É bem verdade que Jesus passou por vários julgamentos. Foi só um. Foram julgamentos romanos, julgamento do rei de Israel. Depois levaram ele para Pôncio Pilatos. Depois levaram para ele para os sumos sacerdotes Anás e Caifás. Foram vários, Jesus passou por vários julgamentos. O julgamento religioso é o que mata. Diga comigo. O julgamento religioso mata. Sabe o que você acabou de dizer? Que a religião mata. Não, eu vou falar melhor para você entender melhor. O religioso mata. Olha só que coisa interessante, pastor Renato. A religião matou Jesus. A religião. Porque foi no julgamento religioso que Jesus sai dali condenado. Só que pegam Jesus, levam ele até Pôncio Pilatos e falam, olha, sabe o que ele disse? Ele é o Filho de Deus, pode matar ele. Pôncio Pilatos olhou e falou assim, e quem é que não fala aqui? Está cheio de gente que se levanta dizendo que é filho de Deus, e está tudo bem, a gente é polígamo, né? Nós adoramos vários deuses, então mais um para dizer que nós não encontramos uma causa que o leve à crucificação. Pode levar ele embora. Levaram Jesus, foi até o imperador, o rei de Israel. Chegou no rei de Israel. Ah, você é aquele que cura, você é aquele que expulsou demônio, ah, você é o que fez o milagre, faz um milagre aqui para mim agora. Jesus não fez milagre nenhum. Ah, é só mais um homem, eu não vejo nada nele para o condenar. Levou ele, chegou no concílio religioso. Nós precisamos de uma condenação. Nós precisamos de algo que Roma condene. E então levanta, o texto vai dizer, eu não vou ler para nós tomarmos tempo aqui. Se levanta 2 testemunhas dizendo, ei, ele é filho de Deus, fala que é filho de Deus. Não, mas isso aí a gente já tentou e não deu certo. E o texto vai dizer, se levantou mais outras testemunhas e disse, ele disse que destruiria o templo em Jerusalém e reconstruiria em 3. Quando eles disseram isso, Anás e Caifás disse, já sabemos qual vai ser a condenação dele. Vamos evocar a lei lá atrás. Até nos dias de hoje se faz isso. Os nossos políticos sempre evocam leis lá atrás, de 1900 e bolinha e coisa e tal. Eles evocam leis do passado para dizer aqui, ó, lembra aquele decreto? Foi o que fizeram com Jesus. É lógico que Jesus não falou que ele iria destruir o templo. Jesus estava falando do corpo dele. Mas as falsas testemunhas se levantaram e disseram, nós ouvimos ele dizendo que destruiria o templo em Jerusalém. Imediatamente Anás e Caifás pegou e disse, uau, essa é a condenação. Porque vamos evocar uma lei que foi
proferida lá atrás pelo rei Dário. E essa foi a lei. E esse foi o decreto que levou o nosso Jesus para a cruz do Calvário. Agora deixa eu dizer algo aqui. Agora eu começo a entender, Mesaque, o porquê que Jesus tinha que ser carpinteiro. O porquê, apóstola Helma, o pai de Jesus por adoção, José, precisava ser um carpinteiro. Ele não podia ser outra pessoa, outro cargo, outra função a não ser carpinteiro. Olha que coisa. José, carpinteiro, e ensina o seu filho Jesus a ser carpinteiro. Eu não sei se você sabe, a palavra carpinteiro, diferente do que nos foi ensinado, não tem nada a ver com construtor de móveis. Jesus não era construtor de móveis. A palavra carpinteiro, do grego tekton, significa construtor, ou seja, para nosso entendimento, pedreiro, construtor de casas. Olha isso, Jesus era construtor de casas. Deixa eu profetizar já na tua vida. O mesmo Jesus, construtor de casas, é especialista para construir a sua casa. Aquilo que está faltando, Ele quer colocar. Aquilo que está em desordem, Ele quer colocar no lugar. Ele tem experiência. O que Ele quer? Ele só quer uma coisa: que você abra a porta da sua casa e diga: entra, meu construtor, entra, faz a tua construção aqui, renova isso aqui. Agora escute, Jesus não era um homem delicado, irmão. Eu tenho que dizer isso. Jesus era um homem viril. Jesus, Isaías vai profetizar e vai dizer que ele é um homem experimentado, homem forte. Quando Jesus diz que quando ele fala destruir esse templo, em 3 dias levantarei, se você olhar o texto acima, vai falar no momento em que Jesus entra no templo e sai quebrando tudo. Quem já leu essa passagem? Jesus entrou no templo e começou a derrubar os cambistas. Aí não era suficiente, Jesus pegou o chicote. Agora, irmão, imagina um Jesus aí, um Jesus delicadinho. Você acha que um Jesus delicadinho, né? Falando, ia botar um monte de homem para correr? Tinha que ser homem de verdade. Diferente de um Jesus que te colocaram na sua cabeça, que Jesus não fala isso não. Jesus é bonzinho. Para de graça. Porque Jesus pegou um chicote e começou a dar nos lombos daqueles cambistas. A Bíblia vai dizer que Jesus pega o chicote. Ele não era o Zorro. Ele não era o El Zorro, mas ele era o El Cristo. E ele começou a dar chicotada naqueles cambistas. Por quê? Porque aqueles cambistas estavam fazendo coisas corruptíveis, ilícitas. Estavam vendendo, sabe o que eles, só para resumir, sabe o que eles estavam fazendo? A mando do sumo sacerdote, hein? Pegava, o judeu vinha com a sua ovelhinha, tinha um que analisava e dizia assim: não está apta para o sacrifício. Faz o seguinte, vai, passa ali, vende pela metade do preço, pega, acrescenta, volta aqui que eu te dou uma ovelha nova, perfeita para você sacrificar. O judeu pegava aquela ovelhinha, ia até lá, vendia, pegava o dinheiro, ali mesmo ele comprava outra. Aliás, vendia aqui, pegava o dinheiro, voltava,
Quando ele voltava, só para você entender, quando ele voltava, era a mesma ovelha dele. A ovelha pegava lá, trazia pelos. Quem vai para Jerusalém vai ver a porta das ovelhas, vai ver o tanque de Betesda, é ali. Quem vai aqui para Jerusalém? Vocês vão ver, vocês vão lembrar do que eu estou falando. Quando chegar no tanque de Betesda, tem uma partezinha ali, mais para o canto, que era a passagem secreta deles. Aí eles passavam, aí vendia aqui, a mesma ovelha. Jesus sabia disso. Irmão, quando Jesus viu, sabendo disso, que ele entra no templo, que ele vê os cambistas, que ele olha, eu não aceito, e o texto vai dizer, e o zelo da tua casa me consumiu. Jesus não aceitou aquilo. Jesus chegou, começou a derrubar a mesa, começou a bater em todos eles, mas quando chegou das pombinhas, Jesus só disse, sai daqui. Por quê? Sabe por quê? Porque pombinha representa o Espírito Santo, e quem tem o Espírito Santo, Jesus respeita. Então, se Jesus respeitou, quem sou eu para falar alguma coisa? Se tem o Espírito Santo, então respeita. Se tem a pombinha, então respeita. Eita Deus, escute. Esse era o contexto. Aí vamos voltar aqui para Jesus. Já estou encerrando, meu Deus. Ele volta até Pôncio Pilatos e evoca o decreto de Dário. Agora escute isso aqui. Eu falei que Jesus era carpinteiro, sim ou não? Que o pai, posso falar um pouquinho do pai de José? Vocês aguentam? Um pouquinho? Essa revelação é tremenda. O pai de José, a gente fala de Jesus, fala de Maria, mas ninguém fala, não vejo ninguém falando de José. Só que tem uma coisa aqui, escute isso aqui. O pai de José, que foi o que fez a viga da casa central dele, da casa dele, ele fez a viga central. Agora escute, José foi privado de muitas coisas. José foi privado de muitas coisas. Você sabia disso? Vou falar de 3 aqui. José foi privado de dar nome para o seu filho. Quem é pai aqui? Levanta a mão. O primeiro filho você fala, é meu, eu que dou o nome. Eu não é. O segundo pode dar você. Mas o primeiro é eu quero dar o nome. Quem é pai, quem é mãe também. Alguém dá o nome para o seu filho? Quem dá o nome? Quem deu o nome para o seu filho? Você. Imagina José, o primeiro filho dele, ele não teve a oportunidade de dar o nome para o filho dele. Por quê? Porque um anjo chegou e falou, José, ele já tem nome, e o nome dele vai ser Jesus, e o principado está sobre os seus ombros, ele é o conselheiro, é o pai da eternidade, é o príncipe da paz, ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele tem nome. José foi privado, diga, José foi privado de dar o nome para o seu filho. Olha isso. Quer a segunda coisa? José foi privado de ter a noite de núpcias com a sua esposa. O texto vai dizer que José só teve relação depois do nascimento de Jesus. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é você casar e esperar? José teve que esperar para ter relacionamento com a sua esposa. Foi privado naquele momento. Terceiro, José, e eu acho que isso aqui é o maior das coisas que pesam mais. José não tinha uma casa para entregar para Maria, para dizer assim, nosso filho vai nascer na nossa casa. Você sabe muito bem a história. Jesus nasce numa manjedoura, num lugar que não era a terra dele, numa cidade que não era a cidade dos pais. Olha isso. José foi privado de muitas coisas. Só que agora, para você dar um glória a Deus aí bem forte, José
foi privado de várias coisas, só que quem fala para mim, quem que pegou o Filho de Deus no colo? Quem foi que pegou o menino e disse: Nana, neném, Filho do Deus vivo, vem no colo dele? Quem foi? Ninguém, foi José. José, vendo o menino correr pela sua casa, como eu vi os filhos do pastor Renato, que coisa linda, e me veio lá atrás, quando eles oraram, choraram, clamaram, não sabiam, queriam ser triplicamente abençoados. E hoje os três correndo aqui, eu vi, eu me alegrei. Olha lá, olha ali, ó. Aleluia. Agora imagina José tendo nada mais, nada menos que o Filho do Deus Altíssimo correndo pela sua casa, quebrando as suas coisas. E ele dizendo: Jesus, ô Jesus, se acalme, para de fazer isso, Jesus. Oh meu Deus, por que eu estou dizendo isso? Levanta a mão que eu vou profetizar aqui. José, assim como José foi privado de muitas coisas, vocês podem ser privados de muitas coisas, só que tem uma coisa: para cada privação, Deus vai te dar algo único, Deus vai superabundar na sua vida. Quem recebe? Fala para mim, quantas coisas você foi privado? Pastores que estão aqui, quantas oportunidades privadas pela obra? Apóstolos, né, apóstola? Quantos momentos de privação pela obra? Quantos momentos que poderia estar com a família, com os filhos, com os netos, mas vocês estiveram aqui, vocês estiveram na obra, foram privações. Só que Deus manda dizer: se preparem para cada privação. Durante todos esses anos eu provi, vou continuar provendo momentos únicos, honra dupla honra Deus tem a entregar para cada privações que vocês tiveram nas suas jornadas. Agora escute. Oh meu Deus, aleluia. Voltou para Pôncio Pilatos, já estou encerrando. Volta para Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, eu não vi nada. Mesmo evocando a lei, Pôncio Pilatos diz: não, vamos fazer assim, traga-me Barrabás. Sabe o que significa Barrabás? Barrabás tinha um nome Jesus também. Não sei se você sabe. Jesus, filho do Pai. Olha isso, dois Jesus diante do povo. O Jesus, filho do Deus Altíssimo, e o Jesus, filho do Pai, Barrabás. Pôncio Pilatos, na cabeça dele, já sei, Barrabás é o pior, eles não vão querer soltar, então eu vou fazer isso. O povo vai dizer: crucifica Barrabás. O que o povo fez? A mando de Anás e Caifás, o sumo sacerdote, o povo começou a dizer em alta voz: crucifica Jesus e solta Barrabás. Pôncio Pilatos olhou aquilo, podendo ele, tinha condição de absolver Jesus? Tinha. Mas o que ele faz? Lavou as mãos. Crente. Ninguém pegou. Sabia que Pôncio Pilatos era crente? Só podia, porque eu vejo um monte de Pôncio Pilatos na igreja. Eu não é crente, não gosto de lavar a mão, dizer assim, não é, o problema é dele.
Se ele está caído, o problema é dele. Ele que se levante sozinho, ela que se cuida sozinho. Eu não estou nem aí com a vida dele. Eu não estou nem aí, não vou descascar abacaxi de ninguém. Eu só estou ligado no meu. É no meu, é no meu. Pôncio Pilato. Mas aqui tem um povo que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro e que gosta de vida. Pôncio Pilato lavou a mão, eu lavo a mão. Quem que vocês querem? Crucifica Jesus, solta Barrabás. Jesus vai para a cruz do Calvário. Escute isso aqui. Destruíram a casa dele. Da onde foi as madeiras da cruz? Da viga central, porque foi o decreto que foi evocado. E o decreto diz: aquele que tentar contra o templo, seja arrancado a viga central da sua casa. Olha isso aqui. Leva atrás a viga. No momento da crucificação está prontinha. Coloca Jesus. Levanta Jesus. Ó a cruz. Jesus foi levantado. Escute isso aqui. Agora eu entendo porque que Maria chegou, dobrou o joelho e ficou olhando para a cruz, para Jesus. Quem quer saber? Não vou contar, só vou contar para a irmã. Vou dizer não, quem quer saber por que que Maria ficou olhando para Jesus na cruz? Não era só porque o filho dela estava ali. Não. Maria, ela não falou nada. E ela não precisou falar nada. Ela só olhou para Jesus. E o olhar da mãe para o filho, e no olhar, o filho olhou para a mãe e entendeu. E ele disse: mãe, só o seu olhar, eu já estou entendendo o que você quer dizer para mim. Sabe o que ela dizia para Jesus? Jesus, entraram na minha casa e eu não estava esperando, e meteram um decreto na minha cara e diziam: saia daqui agora, porque nós vamos arrancar e essa casa vai vir abaixo. Só o olhar da mãe já dizia: filho, arrancaram e destruíram a minha casa, eu não tenho mais casa, como é que eu vou voltar? Como é que eu vou voltar se eu não tenho mais casa? E agora, o que vai ser de mim? E Jesus então diz: mulher, está vendo João? João, está vendo Maria? A partir de hoje, você será mãe dele, ele será seu filho, e você, Maria, vai morar na casa de João. E o texto vai dizer: desde aquele dia, Maria foi morar com João. O que eu aprendo aqui? Se coloca de pé. Nos últimos momentos de Jesus, muitos foi a acusação: e aí, você não é rei dos judeus? Mas teve uns que passavam, pode olhar no texto, tudo que eu estou falando aqui está no texto. Uns passaram e diziam assim: esse é aquele, não é aquele que disse que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias? Não é esse? Não é esse? Está lá no texto, o decreto que foi evocado. Agora voltando para Maria, a partir daquele momento, Jesus já tinha solucionado o problema dela. O que eu aprendo aqui? Cruz é lugar de resolver problemas. Aos pés da cruz. Aos pés da cruz. Sabe quando você vai resolver teu problema? Quando você vir aos pés da cruz. Porque aos pés da cruz é lugar de solução, de resolver pendências, problemas. Eu quero convidar você, se você sentiu, sai do seu lugar, vem para os pés da cruz. Sai do seu lugar. É o momento de você vir.
aos pés da cruz é lugar de solução de problemas. Aos pés da cruz, é aos pés da cruz, lugar de contar os seus problemas e ser solucionado. Seus problemas só serão solucionados quando você estiver ao pé da cruz. Nasci, a bagagem do passado eu carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Aos pés da cruz. O olhar de Maria disse, e Jesus entendeu só no olhar. Jesus entende. Jesus entende quando você não consegue falar. Jesus, Ele decodifica as suas lágrimas.